forte é o nosso Deus. Bom, então nós vamos iniciar, meus irmãos, hoje uma série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Nós temos trabalhado na quinta-feira num outro documento reformado, que é o Catecismo Maior. Os irmãos já sabem, né, porque eu disse aqui, mas não custa lembrar, porque o ensino é assim mesmo, né? O ensino é sempre repetitivo em alguns momentos, para que a gente possa gravar, né? Mas os irmãos se lembram que eu disse que os documentos reformados produzidos na Assembleia de Westminster, no século XVII, eles são os documentos que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, subscreve. Ou seja, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem como exposição doutrinária os chamados símbolos de fé. E esses símbolos de fé são exatamente aqueles que foram produzidos na Assembleia de Westminster. Eu vou apenas ler para os irmãos aqui a definição da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. No capítulo 1 da nossa Constituição, o artigo 1º, que trata da natureza, do governo e dos fins da Igreja. A nossa Constituição diz assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamentos e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então, esta é a própria definição que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil dá a si mesma. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais e que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas e como sistema de doutrina a confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então, é muito importante nós frisarmos isto, meus irmãos, porque quando nós estudamos os nossos catecismos, nós temos de ter em mente que o que nós estamos fazendo, na verdade, é conhecendo aquilo que nós mesmos desejamos professar. Uma vez que você se torna membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você promete ser fiel à doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é muito importante saber disso, para que ninguém esteja enganado em relação à doutrina que nós expomos e à doutrina que nós confessamos. Porque tudo que nós aprendemos aqui, na verdade, é exatamente aquilo que nós devemos crer. Por isso que é muito importante nós aprendermos sobre isso. Porque se porventura nós ainda não sabemos, é importante que saibamos, para que você tenha certeza de que esta é mesmo a sua igreja, que esta é a sua profissão pública de fé. Você vai dizer, eu creio nisto. Mas também pode acontecer de você, por exemplo, ao estudar determinada doutrina, ter algum tipo de dúvida em relação a ela. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, havendo dúvidas, também o estudo das confissões e catecismos será importante para que nós possamos dirimir essas dúvidas, tirar essas dúvidas, eliminar essas possíveis dúvidas que nós, porventura, tenhamos, né? Então, o objetivo que nós estabelecemos para a nossa igreja, especialmente neste ano, é exatamente fazer lembrar aos irmãos da nossa doutrina, aquilo que nós cremos, bem como também ensinar àqueles que ainda não conhecem a respeito da nossa doutrina. A confissão de fé, meus irmãos, então, é este documento que nós vamos começar a estudar, e ele se inicia exatamente tratando deste primeiro tópico, que é o tópico das Escrituras Sagradas. A confissão de fé, ela foi escrita no ano de 1647, na verdade finalizada, né, porque ela começou a ser escrita bem antes, a partir de 1643,
mas ela foi finalizada em 1647, por uma assembleia, que eu já disse aos irmãos, uma assembleia que ocorreu na abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. Esta assembleia ela foi convocada exatamente em 1643. Havia uma tensão política na época, né, por conta da igreja estatal, a igreja anglicana, e alguns puritanos reformados que queriam exatamente estabelecer um padrão de doutrina que se diferenciasse do padrão de doutrina da igreja anglicana, com muita luta, com muita tensão, com pessoas sendo perseguidas, muitos pastores sendo, inclusive, tirados dos seus postos de trabalho, das suas paróquias, né, das suas igrejas. Com muita luta, os puritanos, que eram herdeiros da reforma protestante, portanto reformados, eles conseguiram maioria no parlamento, e essa maioria, então, foi responsável por produzir este documento, ou estes documentos, né, chamados símbolos de fé. Então, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, a Confissão de Fé, o Diretório de Culto, e também o documento que estabelecia os padrões da igreja. Então, foi um momento histórico na vida da igreja reformada, porque, a partir dali, muitas igrejas reformadas ao longo do mundo, especialmente no Ocidente, passaram a adotar estes símbolos de fé de Westminster como sendo seu padrão expositivo de doutrina, né? Os nossos irmãos da Europa, do lado oriental da Europa, a Holanda, a Alemanha, eles adotam outros sistemas doutrinários, que também são reformados, mas são outros sistemas doutrinários, como, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga. Então, são outros documentos que nós também utilizamos como estudo, né? Como maneira de nós conhecermos a nossa teologia, mas nós não os adotamos propriamente como os nossos símbolos de fé. Então, a IPB adota os símbolos de fé de Westminster, que foram aqueles que foram trazidos depois pelos puritanos, já no século XVII, século XVIII, para os Estados Unidos, e de lá, com toda a formação reformada norte-americana, nós recebemos aqui no nosso país também esta mesma formação. Lembrando que Ashbel Green Simonton, que foi quem iniciou a Igreja Presbiteriana no Brasil, ele foi aluno de um dos teólogos mais conhecidos, né, do mundo reformado, o teólogo Charles Hodge, que, aliás, tem uma teologia sistemática de quase 2.000 páginas, né, que foi professor de Simonton e o desafiou ao trabalho missionário. Então, toda a nossa formação, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista de formação da igreja propriamente, tem exatamente esta referência dos nossos símbolos de fé, dessa referência reformada. Por isso, eu repito, o estudo da confissão, o estudo dos catecismos, não é, meus irmãos, tentar resgatar um passado, é simplesmente estabelecer o nosso presente, é conhecer, como eu disse, aquilo que nós cremos de verdade, né? E, a partir do que nós cremos, vivermos mais e melhor, né, para o nosso Deus e Pai. Então, a confissão de fé ela é dividida em capítulos. E o primeiro capítulo trata exatamente deste tema que os irmãos estão vendo projetado, que é da Escritura Sagrada. Eu coloquei ali as Escrituras Sagradas, porque é um título mais didático, né? Mas o termo está da Escritura Sagrada. E hoje nós vamos analisar apenas os primeiros parágrafos deste primeiro capítulo. Os capítulos não são longos, eles são curtos. Então, muito provavelmente, nós não vamos gastar o mesmo tempo que nós gastaremos, com certeza, no Catecismo Maior. Porque o Catecismo Maior são 196 perguntas, então é muito mais extenso, né? A dinâmica é bem diferente. Na confissão, ela é mais sucinta, ela é mais curta, muito embora seja também complexa em alguns detalhes, mas ela é mais facilmente fragmentada, né, para que possa ser didaticamente estudada. Então, eu vou começar ali, mostrando aos irmãos o seguinte. Está pequenininho, mas eu vou ler para vocês, não tem nenhum problema. Esse é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz assim:
essa versão que eu tenho aqui, ele tem algumas palavrinhas que estão diferentes dali, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis ou indesculpáveis, né? Contudo, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Então, este é o primeiro parágrafo da nossa confissão, que estabelece, portanto, o modo como Deus resolveu se revelar ao ser humano. Deus se revela, meus amados irmãos, de duas maneiras. Quantas e quais são as formas de Deus se revelar ao homem? Vocês conseguem ler? Conseguem? Podem ler comigo, então? As formas de Deus se revelar ao homem são duas: a revelação natural e a revelação especial. Muito bem. O que é a revelação? Bom, então, antes de dizer o que é. Então, estas são, segundo a confissão de fé, estas são as duas únicas formas de Deus se revelar. Deus estava, meus irmãos, no seu ambiente eterno. Nós não sabemos nada a respeito dele antes de, no princípio, criou Deus céus e terra, mas Deus já existia, porque ele é eterno, infinito, eterno. Deus estava ali, na sua eternidade, na sua infinitude, e ele resolveu revelar-se ao homem. A primeira revelação que nós temos é a revelação natural. Nós vamos ver agora qual é o conceito. Deus cria todas as coisas e ele diz, na criação, pela palavra, pela linguagem, haja luz, e então as coisas passam a existir. Depois Deus não apenas se revela nas coisas criadas, mas ele também se revela pessoalmente, uma revelação direta ao ser humano. Por isso, nós temos esses dois momentos aqui, que é o momento da revelação natural e o momento da revelação especial. Vamos ver, então, cada uma destas revelações. Conseguem ler ou está pequenininho? Agora ficou pequenininho, né? Consegue ler? Em que consiste a revelação natural? Vamos ler esse trecho aí maior? A revelação natural é a forma de Deus se revelar por meio de todas as coisas criadas por Deus. Isso. Bondade, sabedoria e poder eternos. A criação de Deus reflete sua grandeza. A revelação natural também se dá por meio da providência de Deus, que é a maneira muito santa, sábia e poderosa de Deus de e governar toda a sua criação, bem como todas as ações de todas as criaturas. Muito bem. Então, essa é a chamada revelação natural, que se divide em duas partes. Na criação, quando Deus cria o mundo em 6 dias, e também nas chamadas obras da providência, que é, como nós vimos ali, a maneira de Deus, de maneira santa, sábia e poderosa, preservar e governar a criação. Então, Deus cria e governa, cria e preserva. Deus cria e mantém viva a sua criação. Este é um princípio, meus irmãos, muito importante,
para nós. Porque esta é uma diferença, por exemplo, que há da nossa teologia teísta, que é a teologia que trata a respeito de Deus, de uma outra ou de outros tipos de teologia que consideram Deus como criador, mas um Deus que não interfere na criação. Por exemplo, há uma filosofia chamada deísmo com D, de Deus, deísmo, que acredita o seguinte, que Deus, ele criou o mundo, ele é poderoso, ele criou o mundo, mas ele permanece ausente do mundo. Ele apenas cria o mundo como uma grande engrenagem, como uma grande máquina, dá corda e põe o mundo para funcionar. Mas agora ele não interfere mais na criação. Então essa é uma filosofia chamada deísta. Nós não cremos desta forma. Nós cremos que Deus criou todas as coisas e ele permanece ativo na criação. Ele mantém a sua criação em movimento, ele mantém a sua criação viva. Ele dispõe todas as coisas conforme a sua vontade, ele organiza a criação conforme o seu querer, e a cada detalhe da criação, a mão de Deus está presente exatamente para distribuir conforme a sua soberana vontade. Então, estas são as duas formas da revelação natural. Deus cria e Deus preserva. Ele dá início a todas as coisas no espaço de 6 dias, Gênesis 1, mas ele preserva a criação ao longo de toda a história e continua preservando no dia de hoje, e continuará preservando até que nós nos encontremos todos no céu e assim gozemos juntamente com ele a eternidade. Portanto, esta é a maneira de Deus dizer ao homem: eu existo, eu sou. E esta maneira de Deus dizer ao homem que ele é, que ele existe, é uma maneira, como nós veremos, suficiente para dar ao homem a ideia de Deus, suficiente. Por isso, nenhum homem pode admitir a não existência de Deus, porque Deus claramente se manifesta nas obras da criação e nas obras da providência. Certo? Esse é um aspecto que nós vamos tratar em seguida. Antes, porém, nós vamos ler aqueles textos ali. Gênesis 1, de 1 a 31, nós não vamos precisar ler, porque é um texto extenso, né? Os irmãos conhecem, é o trecho inicial das Escrituras, que trata da criação. No princípio criou Deus céus e terra, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz. Os irmãos conseguem perceber a presença da Trindade nesses 3 primeiros versículos? No princípio, Deus, o Pai, criou os céus e terra. A terra era sem forma e vazia. Quem pairava? O Espírito pairava sobre a face das águas. Disse Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo, o Logos. Pai, Filho e Espírito Santo criam. Por isso que o escritor aos Hebreus, vamos abrir esse texto, Hebreus 11, 3, por isso que ele vai admitir exatamente que o Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus que se revelou extraordinariamente ao homem. E nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, que cremos na Bíblia, que somos reformados, nós devemos crer com convicção de que, de fato, o que aconteceu, como está narrado em Gênesis, é o que Deus, de fato, fez. Vamos ler? Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, esta doutrina é o que nós costumamos chamar, no mundo da academia, no mundo da ciência, de criacionismo. É isto aqui. O criacionismo é a crença de que Deus criou todas as coisas a partir de matérias que não existiam, e ele então fez com que essas matérias existissem no período de 6 dias, e ele disse, haja luz, e as coisas aconteceram. Então, pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra, pelo Logos, pela manifestação, pela revelação sobrenatural, milagrosa deste Deus que é o Deus Criador.
Vamos ver Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Este texto é belíssimo, meus irmãos. Quando a gente lê Apocalipse, a gente precisa ter em mente que o que João está vendo aqui somos nós. Vocês já pensaram nisso? Alguém já falou isso com vocês? Porque a visão de João é uma visão glorificada. João está antecipando a visão dos céus, da glória de Deus. Então, este cântico que nós vamos ler aqui agora é um cântico que nós já estamos cantando lá no futuro. Parece coisa de multiverso, né? De Vingadores, essas coisas assim, né? Mas nós estamos lá no futuro. João está nos vendo no futuro, certo? Nós estamos aqui ainda. Nós não estamos lá, do ponto de vista corporal, físico, mas nós estamos presentes com o Senhor, correto? Que é a visão dos santos glorificados. Eles estão cantando no céu assim. Vamos ler juntos? 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Crentes que são crentes de verdade não duvidam de que Deus criou o universo. Não duvidam. Eles creem pela fé que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra do Senhor. É isto que nós cremos. É isto que o crente crê, pela fé. Ele crê que Deus foi quem estabeleceu, criou todas as coisas pela palavra, pela sua vontade. Então, o que fez com que Deus dissesse haja luz e houvesse luz? A vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Esse foi o motor, foi aquilo que Aristóteles chamou de primeiro motor, né? O primeiro motor, a primeira ação, o primeiro faça-se, foi a vontade de Deus. É aquilo que brota em Deus e que faz com que Ele queira se revelar. Se Deus não quisesse se revelar, nós não existiríamos, nós não saberíamos absolutamente de nada, não haveria mundo. Só há mundo e só há seres humanos e só há compreensão de Deus, porque Deus, pela sua soberana vontade, quis revelar-se ao homem. Vamos ver o outro texto? Salmo 33:6. Salmo 33:6. Vamos lá? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Uma linguagem poética, né? Do salmista. Céus aqui representa o universo. Não apenas o céu, como a gente vê o céu azul, né? Na verdade, o céu azul é só uma combinação de reflexos, né, de luz, de gases, essa coisa, por isso que a gente vê o céu azulado, né? Mas o que a Bíblia está falando, chamando de céu aqui, é o universo criado. E o exército deles é tudo aquilo que preenche o universo. As estrelas, os astros, né? Tudo isso que a gente reconhece aí como criação, né? Então, Deus criou como? Por sua palavra. Por sua palavra, o Logos, que é, no Novo Testamento, apontado como o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aí o último texto, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. João 1, 3. Vamos lá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele quem? Cristo, o Verbo, a palavra. O Verbo, portanto, é o mais importante de toda a história, né?
Os meninos estão rindo atrás ali, porque eu contei para eles ontem uma aula do seminário. Eu estava explicando sobre a organização sintática da frase, e aí um aluno perguntou assim: professor, qual é a palavra mais importante da frase? Eu falei: o verbo. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque o verbo, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. O verbo é que cria todas as ações. O verbo é que é a expressão da vontade. E é mesmo. Se você diz assim: Ronaldo correu, é a ação que Ronaldo fez. É a vida, a expressão da ação, da atitude. Sem o verbo, nada nós podemos fazer. Então, se quer aprender língua portuguesa, aprenda um verbo. O verbo é o centro de tudo, né? E é mesmo. E Deus é o dono da língua, vocês sabem, né? Porque foi Ele quem disse, em primeiro lugar, haja luz. Então, ninguém pode aprender língua, seja inglês, seja português, seja hebraico, seja grego, sem pensar no verbo divino, porque é Ele quem se expressa, né? Então, começa tudo por aí. Deus está presente em tudo, né? Inclusive na linguagem, na matemática, na química. Não tentem separar Deus dessas coisas, porque dá problema, né? Deus é dono de tudo, da geometria. Foi Ele quem criou todas essas coisas. Então, o verbo, Ele fez. Sem Ele, nada existiu. E aí, ali continua dizendo o seguinte, que Ele criou estas coisas no espaço de 6 dias, né? Nós cremos na criação literal de 6 dias. Existem argumentos relativamente interessantes a respeito da discussão temporal, se foram mesmo 6 dias, se são dias de 24 horas. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Eu, particularmente, creio que a literalidade da Bíblia ela é importante para nós, inclusive, definirmos o poder de Deus, né? Porque se eu começo a pensar que 6 dias foi pouco tempo para Deus criar as coisas, eu retiro de Deus o poder todo soberano de fazer o que bem quiser. Deus pode criar qualquer coisa no espaço de segundos. Então, 6 dias para Deus talvez tenha sido até muito, porque Ele poderia fazer no tempo muito menor do que isso, se quisesse. Eu penso que Ele fez em 6 dias exatamente para determinar depois uma teologia que diga respeito ao dia santo, ao 7º dia, o dia do Senhor, o sábado, que nós vamos tratar quando chegarmos lá no mandamento, né, na análise do 4º mandamento. Então, eu creio mesmo na literalidade de 6 dias, na literalidade de 24 horas, embora eu reconheça que haja espaço para reflexão de nós pensarmos um pouco a respeito disso, mas não acho que nós devamos ficar especulando, né? Se esses 6 dias foram eras, foram espaços de muitos anos. Não, creiamos no que a Bíblia diz, né? O escritor aos Hebreus diz: pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, a nossa fé nos faz crer que, de fato, a percepção que Moisés teve, inspirado pelo Espírito Santo, de que Deus criou em 6 dias literais, de fato, ela é uma percepção guiada pelo próprio Espírito do Senhor. Então, não nos cabe ficar duvidando, especulando a respeito disso, tentando colocar teoria evolucionista ou outra coisa, porventura, né, aconteça aí nessa discussão de Gênesis 1. Não, acho que é improdutiva e talvez beire até a própria impiedade se nós começarmos a fazer esse tipo de especulação. Deus criou em 6 dias, e lá diz o seguinte: para manifestação de sua bondade, sabedoria e poder eternos. Paulo diz isso lá em Romanos. Paulo diz que Deus criou exatamente para que estas virtudes dele, né, especialmente sabedoria, poder e bondade, fossem apresentadas ao ser humano. Vamos ver aqui esse trecho, lá em Romanos. Romanos,
capítulo 1, né? Romanos 1, versículos... Só o versículo 20, por enquanto. Romanos 1, versículo 20. Vamos ler juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Até aí, né? Então, por meio das coisas que foram criadas, por meio da criação, claramente nós devemos reconhecer a divindade do Senhor, o seu eterno poder. Esses atributos que Paulo chama de invisíveis, que são estes aí, bondade, sabedoria, são coisas que nós não vemos do ponto de vista físico, né, material, mas elas estão presentes no ser de Deus. A criação de Deus reflete sua grandeza. Salmo 19, vamos abrir lá? Os irmãos conhecem bem esse salmo, mas é sempre bom a gente relembrar, né, as palavras do nosso Deus por meio do salmista Davi. O Salmo 19 ele é dividido exatamente nas duas revelações, natural e especial. A primeira parte, até o versículo 6, trata da revelação natural, que é esta que nós estamos falando. E depois, a partir do versículo 7, ele vai falar da especial, que é o que nós falaremos na sequência. Vamos ler aí, de 1 a 6? Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Davi faz novamente, né, por meio de uma linguagem poética, um elogio à criação do Senhor. Os céus, eu já falei, né, céus aqui representa todo o universo, né, criado. Os céus, eles anunciam a glória de Deus. O firmamento, que é o que nós vemos, né, anuncia o teto, vamos dizer assim, o teto do céu, né, o firmamento, ele anuncia as obras das mãos do Senhor. O dia e a noite, a divisão dos períodos de tempo, né, dia e noite, tudo isso revela também o conhecimento de Deus. Esta criação, embora ela não fale, ela não emita um som que seja inteligível pelas pessoas, mas ao mesmo tempo ela se faz ouvir, né? Então você não ouve um monte conversar, você não ouve um rio conversar, mas a própria organização, a harmonia da criação, ela nos fala coisas, né? Então, quando os pássaros cantam, quando o rio, você ouve o barulho das águas, quando você ouve o barulho do vento, quando você está num lugar mais alto e você tem o reverberar do som pelas montanhas, né? Tudo isso são palavras, são maneiras de Deus dizer: eu estou aqui, eu existo, eu estou aqui, eu criei todas essas coisas. Não há razão para se duvidar de que um ser inteligente, pessoal, tenha criado todas essas coisas, né? E aí Davi encerra, talvez apontando aqui para o maior de todos os astros, né? A criação espetacular do sol. Davi entende aqui que o sol é a manifestação maior da clareza de Deus, do brilho de Deus, da glória de Deus, né? Por isso ele compara o sol aqui com o noivo, a tenda que é montada para o casamento, e o noivo sai dos seus aposentos, né, para percorrer como herói o seu caminho até se encontrar com a sua noiva e ali celebrarem juntos esta união maravilhosa. O sol, portanto, é esta maneira de Deus dizer: eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu sou esse brilho, eu sou esse calor, eu sou essa manifestação incomparável de glória, de poder, né? E Davi entendia, quando ele olhava para a criação, ele via, né, essa manifestação divina ali. Então,
Deus manifesta sua bondade, sua grandeza, Deus manifesta sua sabedoria, seu poder, por meio da criação. E ali também, meus irmãos, eu digo que a revelação natural, ela também se dá por meio da providência, que é então o outro aspecto, que é exatamente o que nós falamos, né? A maneira de Deus governar todas as coisas, de maneira sábia, de maneira santa, de maneira poderosa. Deus, então, não criou o mundo e o abandonou, muito pelo contrário, Ele cria o mundo e Ele se relaciona com o mundo, toda hora, todos os dias. Nenhum pardal cai se não for da vontade do Senhor. Os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então, Deus está interferindo na criação, né? E esse é um princípio, como eu disse para vocês, extremamente importante, porque ele combate muitas das filosofias que são filosofias heréticas e anticristãs, né? Por exemplo, eu citei aqui o caso do deísmo, que é aquela crença de que Deus criou e nunca mais voltou a conversar com o mundo. Existem também os chamados existencialistas, né, que são filósofos do final do século XIX, e eles também negam essa interferência divina na criação. Alguns até, de certo modo, admitem um Deus, mas eles dizem, olha, se há um Deus, Deus não interfere. Há uma obra muito conhecida, muito famosa, de um filósofo muito famoso, francês, chamado Jean-Paul Sartre. Ele, proferindo uma palestra numa das universidades francesas, ele foi perguntado sobre o porquê que ele não acreditava em Deus, ou se o existencialismo era uma forma de negar Deus, e a resposta dele foi a seguinte, falou, olha, eu não vou entrar nessa discussão se Deus existe ou não, mas de uma coisa eu tenho certeza, se Ele existe, Ele não interfere na minha vida, não interfere na realidade das pessoas, ou seja, para mim, Sartre pensava assim, é indiferente Deus existir, né? Então esse pensamento é um pensamento antibíblico, um pensamento anticristão, porque para os cristãos Deus interfere diretamente na criação, Ele está em todo lugar, não é? Ele preenche, exatamente pelo fato de Ele ser onipresente, Ele está presente em todo lugar, Ele preenche todas as coisas. Então nós não somos da crença deísta, nós não somos da crença existencialista, nós cremos que Deus ele criou o mundo e Ele está presente no mundo, governando o mundo pelo seu poder, pela sua sabedoria, pela sua santidade, pela sua pureza. Todos os atributos de Deus estão envolvidos nesta relação de manter o mundo vivo. Se o mundo está vivo ainda, é porque Deus está presente nele. Se nós podemos respirar, é porque Deus ainda interfere neste mundo. Se Deus se ausentar por um segundo sequer, tudo acaba, porque a vida é o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida, portanto, fora de Cristo. Não há vida fora de Deus. Quando a vida, se Deus retirar do homem um segundo sequer, o homem, tudo acaba. Toda a criação perece. Então, se nós existimos, se as coisas existem, é porque Deus ainda preserva o seu fôlego de vida sobre toda a criação. Então, estes são chamados atos da providência. Vamos ler lá aqueles textos? Salmos 145, 17. Salmo 145, 17. Deixe-me dar uma dica para os irmãos, fazendo um parênteses. O livro de Salmos é uma coletânea. Cada salmo é uma poesia independente. Então, quando os irmãos forem se referir a um salmo especificamente, use sempre no singular. Salmo 147, Salmo 23, certo? Porque cada salmo é um só. É como se você falasse hino 110, hino 47, entendeu? Aí você fala Salmo 1, Salmo 5, Salmo 47, porque o salmo ele é independente. Agora, se você se referir ao livro como um todo, aí você fala livro dos salmos, porque o livro é uma coletânea de salmos, tá bom? Só uma dica aí para os irmãos, né, aprenderem um pouquinho mais também em relação a isso, porque são poesias independentes. Então, irmãos, vamos abrir o Salmo 23, né, porque aí você está se referindo a só um salmo. Se você quiser falar do livro todo, pode, mas aí você vai falar, vamos abrir no livro dos Salmos,
Salmo 23. Beleza? Porque aí você tem uma referência específica de um cântico. Então nós vamos abrir aqui no Salmo 145, versículo 17, né? Vamos ler lá juntos? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Olha que maravilha. Então, o Senhor permanece com os seus atributos ativos. Ele continua justo e ele continua benigno nas suas obras. Então, isso significa dizer que ele não criou e abandonou. A benignidade do Senhor, o atributo da benignidade está presente, continua presente nas obras da criação e também nas obras agora da providência, que são exatamente tudo aquilo que Deus faz no mundo, né, para que Ele possa governar todas as coisas. Agora o Salmo 104, 23. 24, né? 24. Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Olha como o salmista ele expressa, né, com alegria as obras criadas por Deus e a maneira como Deus as dirige, né? Vamos lá? Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Está vendo? Cheia está a terra das suas riquezas. A ideia aqui é que Deus, ele continua alimentando a criação com o seu poder, com a sua riqueza, né, que é o termo que o salmista utiliza aqui. Hebreus 1:3, né, nós já lemos. Aliás, não, nós lemos o 11, né? Hebreus 1, vamos lá então, Hebreus 1:3. Esse trecho de Hebreus 1, de 1 a 4, ele é importantíssimo para a nossa teologia cristocêntrica, né? Porque aqui o escritor aos Hebreus, ele tem o objetivo de demonstrar para o público judaico que Jesus ele é superior à revelação do Antigo Testamento. Então, embora Deus tenha falado aos pais do Antigo Testamento por meio dos profetas, nestes últimos dias, ou seja, a partir da encarnação, quando Cristo vem, o Novo Testamento, Deus agora nos fala por meio do Filho, né? Diz o texto aí, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos ler o 3 agora? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, da majestade, nas alturas, né? À direita da majestade nas alturas. Então, olha só, o destaque aqui é, primeiro, ele cria todas as coisas, né? Versículo 2, pelo qual também fez o universo. Ele é a expressão exata do ser de Deus, então Cristo é Deus. E ele agora, esse é o que a gente vai sublinhar aí, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, observe que ele não apenas criou, ele permanece sustentando. E veja que o verbo aí estando no gerúndio, né, que é o ando, dá a ideia de continuidade. Ele está sustentando ao longo do tempo. Ele não sustentou no passado, ele está sustentando, é uma frequência. Ele continua presente, ele continua articulando sua criação. Então, isto é a obra da providência do Senhor. Vamos ler de novo ali o Salmo, né? Agora o 103. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Vamos lá? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, observe que o texto ele traz a criação, né? Deus estabeleceu o seu trono nos céus, e aí diz, o seu reino domina. É um reino, portanto, presente.
Ele domina sobre tudo, ele permanece vivo, ele permanece ativo. Então Deus não criou e se afastou, ele criou e está presente. Ele reina, ele continua rei, né? Ele continua sustentando a sua criação. E finalmente, irmãos, Mateus 10, 29 e 30. Mateus 10, 29 e 30. Mateus 10, 29 e 30. Vamos lá? Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então aqui mostra, né, a presença de Deus contínua. Então, um pardalzinho não vai morrer se Deus assim não o determinar, né? E os cabelos de nossa cabeça todos estão contados, né? Isso mostra a maneira de Deus poderosa e sabiamente controlar cada evento. O que Jesus quis dizer aqui é que o Senhor, ele está presente nos detalhes, né? Se ele é capaz de controlar a queda de um pardal, e o pardal é um animalzinho que não precisa de nenhum cuidado especial, né? O pardal nasce e está por aí, come qualquer coisa, morre lá sozinho, né? Não é um animalzinho domesticável, né? Você não coloca numa gaiola um pardal. Então Jesus quis dizer, olha, este ser que é um ser insignificante, né? Ele é sustentado por Deus, né? E os cabelos da nossa cabeça são contados, né? Deus determina detalhes mínimos. Então, Jesus quis dizer que Deus está presente em qualquer detalhe, em qualquer situação, né? Isso mostra o governo, o controle do Senhor sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, finalizando, esta é a primeira parte, né, da compreensão da nossa confissão de fé. Então, esta é a chamada revelação natural. Então, Deus se revela de maneira natural. Como? Pela criação e pela providência. Na criação, ele demonstrando todo o seu poder de criar, pela sua vontade, o universo, o ser humano, todas as coisas. Pela providência, ele mostra o seu poder, a sua sabedoria, a sua santidade, ao também estabelecer, governar, dispor todas as coisas, como um jogo de xadrez, né? Deus vai colocando cada peça no seu devido lugar, para que tudo aquilo cumpra a sua soberana vontade. Então, nada do que acontece sem que Deus diga é para acontecer. Tudo está determinado pelo santo desígnio do Senhor. Aliás, quando Pedro ele faz aquela pregação lá em Atos, né, que Lucas registra em Atos, e ele fala a respeito da crucificação de Jesus, ele usa exatamente este termo, né? Ele diz assim, vocês entregaram Jesus para ser morto de acordo com a pré-determinação de Deus, né? Então, isso indica que Deus controla até os atos maus das pessoas. Nós vamos estudar sobre isso quando a gente for estudar o tema da providência de Deus, que é um assunto extraordinário. É quando a gente vai perceber como que Deus governa estas coisas que nós, por exemplo, às vezes consideramos como coisas que acontecem por acaso, né? Então, acontece um acidente, né? Cai um barranco, desbarranca ali, pessoas morrem, acontece um tsunami. Quer dizer, como que Deus está controlando essas coisas, né? E Deus está presente nessas coisas. Então, quando a gente for analisar o capítulo da providência de Deus, nós vamos trabalhar isso. Como que Deus exerce, né, os atos da sua providência. Neste momento, nós estamos introduzindo estas formas de revelação. E eu quero encerrar este tópico da revelação, deixa-me ver aqui se está no próximo. Sim. A pergunta, eu vou voltar no domingo que vem, se Deus quiser, na revelação especial, mas eu quero finalizar agora com esta pergunta aqui. A revelação natural,
ela é suficiente para salvar o homem? Então, esta é uma pergunta importantíssima, porque para algumas pessoas, bastaria ou basta que uma pessoa conheça Deus, né, a partir das coisas criadas, e isso então seria suficiente para que a pessoa possa conhecer Deus e ser salvo. Entretanto, o que nós aprendemos na nossa confissão de fé, e na palavra de Deus, obviamente, né, é que esta revelação natural ela não é suficiente para salvar o homem. Então, ela é suficiente? Não. E aí, o texto lá diz o seguinte, conseguem ler juntos comigo? Embora as coisas criadas e o governo de Deus sobre elas manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a criação e a providência são insuficientes para salvação. Desse modo, admirar a criação, crer que Deus dirige as coisas criadas, ou mesmo a própria vida, não é suficiente para salvar o homem. Até os demônios creem e tremem. Há muitas pessoas que creem que Deus criou todas as coisas, que creem que Deus governa todas as coisas, mas que não serão salvas. São pessoas religiosas, mas não são cristãs. Então, nós vamos tratar desse tópico também com mais cuidado, porque nós veremos que um dos tipos de fé é essa fé que aparece aí em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos abrir lá para a gente finalizar com essa pergunta, com essa indagação, né, a respeito da fé. Tiago 2, 19. Esse é um dos tipos de fé que pode vir sobre uma pessoa. Uma pessoa pode ter esse tipo de fé aqui, que é a fé que até os demônios têm. Vamos ler o 18 e o 19, meus irmãos. Tiago 2, 18 e 19. Vamos lá? Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Muito interessante isso, né? O que mostra que não é qualquer tipo de fé que salva. Se você fizer uma pesquisa na rua aí, e se você chegar para as pessoas e disser assim, olha, você crê em Deus? No Brasil, é quase impossível você encontrar uma pessoa que diz, não, eu não acredito em Deus. Vai aparecer, né? Existem alguns que dizem assim, mas na população em geral, é praticamente impossível. Qualquer pessoa que você perguntar se você acredita em Deus, ela vai falar, eu acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que Jesus ele morreu pelos seus pecados? Acredito. Muitas pessoas vão falar isso. E aí nós, às vezes, podemos achar que isso é suficiente para salvar, mas não é. Essa fé que essa pessoa está demonstrando é uma fé apenas em razão desta criação e da providência. Como ela vê a presença de Deus na natureza, na criação, e como ela percebe Deus agindo na própria vida dela, ela fala, oh, eu creio em Deus. Alguns chegam a dizer assim, olha, minha fé é muito grande. Pastor, minha fé é grande demais. Eu já visitei pessoas assim, né? Não, quem está com Deus não cai, né? Minha fé é muito grande, eu tenho uma fé. Essa fé, meus irmãos, ela não é suficiente para salvar. E nós vamos explicar o porquê, quando a gente voltar exatamente no tópico anterior, né? Falando ali da revelação especial, que nós, com a graça de Deus, veremos no próximo domingo, ok? Então, ficamos por aqui, na primeira maneira de Deus se revelar ao homem, naturalmente, pela criação e pelos atos da providência. Isso é suficiente para que nós possamos dar glórias a Deus. Porque quando você olha para a criação, você tem que glorificar o Senhor. Por isso que o Salmo 150, 149, 150, né, os últimos salmos ali, eles dizem exatamente isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por quê? Porque a criação, ela deve exaltar o seu Criador. Então, todos nós, sendo cristãos ou não,
todo ser humano deveria glorificar a Deus pelas obras da criação, todo ser humano. E é por isso, inclusive, que os seres humanos, não sendo cristãos, tentam fazer isso. O grande problema é que eles fazem isto pelo caminho errado. Por que vocês acham que um índio, ele pega um pedaço de pau e adora aquele pedaço de pau? Exatamente pelo fato de que ele quer adorar um Deus, ele quer adorar o Deus Criador. Mas o grande problema é que ele erra. E ele adora a criatura no lugar do Criador. E aí ele se torna idólatra. E sendo idólatra, ele se torna culpado, né, de rejeitar o verdadeiro Deus. Primeiro e segundo mandamentos. Então, a criação é suficiente para que o homem possa adorar, mas ela não é suficiente para salvar o homem. E com a graça de Deus, domingo que vem nós vamos ver sobre isso. Nenhum de vocês vai faltar, eu tenho certeza disso, né? Para que todos possamos aprender e, com a graça de Deus, vamos encaminhar aí esse estudo. Alguma pergunta, meus irmãos? Irmão Josué. Ah, sim, excelente pergunta, viu, irmão Josué? Ele perguntou o seguinte: se os 6 dias lá são 6 dias mesmo, porque lá em Pedro, né, tem aquela referência que Pedro diz assim, que um ano para Deus são como um dia, são como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Então, ali em Pedro, dá a ideia de que Deus ele não está preso ao tempo. Então, isso poderia sugerir que os 6 dias lá não são necessariamente 6 dias, né? Boa pergunta, viu, irmão Josué? Eu entendo, irmão Josué, o seguinte, como eu disse aos irmãos, né, no início, eu entendo que o Espírito Santo do Senhor, ao revelar as Escrituras para Moisés, o Espírito Santo de Deus, penso eu, não revelaria um mistério em relação a isso. Porque quando a gente lê a criação, a gente percebe que toda a narrativa da criação ela é muito clara em todos os detalhes. Tanto isso é verdade que o próprio texto ele detalha cada dia. Então ele diz, por exemplo, manhã e tarde de cada dia. Deus criou o segundo dia, manhã e tarde. Então eu penso que o Senhor foi muito cuidadoso para expressar esta criação no espaço de um dia mesmo, um dia de 24 horas, né? No caso de Pedro, ali, a ideia de Pedro ali, o que ele está querendo dizer é que Deus ele não está preso ao nosso tempo. Então, por exemplo, Abraão é um exemplo disso. Abraão ele já tinha quase 100 anos de idade, Sara também já estava bem idosa, 90 anos, e Deus fez com que eles concebessem um filho. Então, é nesse sentido que um dia é 1000 anos e 1000 anos um dia, ou seja, Deus não está preso à questão da temporalidade humana. Se ele quiser, por exemplo, fazer com que um casal de 90 anos de idade tenha filhos, ele vai fazer, porque ele não está preso às questões naturais. Deus ele pode ultrapassar estas coisas, porque ele é o dono do tempo, né? Ele não está preso ao tempo. Então, nós podemos, por exemplo, crer no fato de que Deus ele age de acordo com a vontade dele. Então, o que são 10 anos para Deus? Para nós pode ser muito tempo, mas para Deus não é nada. Então, 10 anos para Deus é o suficiente para Ele resolver, vamos dizer assim, o seu plano eterno, né? Então, é nesse sentido, tá bom, meu irmão? Mas eu repito, né? Eu sei que há discussões sobre isso, sei que há irmãos nossos que pensam diferentes em relação a isso, né? O que eu estou expressando aqui é a minha visão, a minha leitura a respeito desse ponto aí. Tá bom? Esclareceu, irmão? Obrigado, irmão.